Olá! Quem de vocês já não sentiu uma tontura? Tenho certeza que todo mundo, em algum momento da vida, já sentiu uma tontura. Será que tontura é a mesma coisa que vertigem? A vertigem é algo mais específico. É uma alteração dos movimentos ou do corpo em relação ao espaço ou do espaço em relação ao corpo. Isso acontece muito no caso, por exemplo, de labirintite, que é uma doença até bastante comum, uma patologia bastante comum. Mas a tontura, ela pode ser ocasionada até por uma desidratação, por uma pressão baixa, por uma baixa de glicose, por exemplo, que é a hipoglicemia, e tantas outras situações. Hoje nós vamos falar sobre vertigem e sobre tontura, vamos falar sobre labirintite. Mas vamos falar também sobre alterações da visão de origem neurológica. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que não são os olhos que enxergam. Os olhos são apenas uma lente por onde a luz passa e manda a mensagem para o cérebro. O que enxerga, na verdade, é o cérebro. E tem muitas doenças neurológicas, como, por exemplo, tumores, pode ser benigno, pode ser maligno, que causam alteração na visão, aneurismas, acidente vascular cerebral, adenoma de hipófise, por exemplo, que é um tumor que pode acontecer na hipófise, que é uma glândula que está no cérebro, é uma glândula importante que está no cérebro. Em crianças, por exemplo, um estrabismo pode ser problemas neurológicos, Uma outra situação, queda de pálpebra na criança, é algo também que tem que ser investigado, pode ser um problema neurológico. Então, uma visão turva, um blackout, ou alteração na cor, quando vai visualizar o verde, enxerga outra cor, por exemplo, isso tudo de início súbito, não pode deixar de ser investigado as questões neurológicas. Então, esses dois assuntos hoje vão ser temas do nosso programa, em que, mais uma vez, o Dr. Renato, que é neurologista clínico, irá abordar conosco e tirar a dúvida de todas as pessoas em relação a esse assunto. Por isso, convido vocês a continuarem conosco e dizer que o que eu quero mesmo é continuar fazendo diferença na sua vida e na vida de sua família, através de informação que podem sim levar e dar mais qualidade de vida. Volto em um minutinho. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Vocês viram aí no editorial que nós vamos falar hoje sobre dois assuntos, Dois assuntos de ordem neurológica. Eu falei para vocês que estava o Dr. Renato aqui, todo mundo já conhece, Dr. Renato famoso já veio várias vezes no programa, e nós vamos falar hoje sobre vertigem, tontura, labirintite e falar também das questões, das alterações visuais causadas por problemas neurológicos, É um prazer receber aqui você de novo, Renato, mais uma vez, meu querido Renato, neurologista, que tem colaborado muito com o programa, A região aí que agora assiste aí a TV Poços, o programa agora aqui na TV Poços, talvez não tenha visto tantos programas do Dr. Renato, mas o Dr. Renato já fez inúmeros programas conosco e passando informações importantíssimas sobre as doenças, as patologias de origem neurológica. Muito obrigado, viu, Renato? Eu que agradeço o convite, é um prazer mais uma vez comparecer ao seu programa, sem dúvida alguma, um dos programas mais relevantes de saúde, que presta esclarecimento à população aqui na região do sul de Minas, e eu venho com o maior prazer e sempre que precisar estarei disponível. Renato, hoje nós escolhemos aí para falar sobre vertigem, tontura, essa situação toda aí. Aí eu já quero começar com uma pergunta que mandaram para mim por e-mail, o Sérgio lá da Coab, da zona sul aqui de Poços de Caldas. Ele mandou a seguinte pergunta: Dr. Renato, o que é vertigem? E aí eu vou já engatilhar com a pergunta da Maria Lúcia, também, que mandou por e-mail. Maria Lúcia é de Caldas, tá? De Caldas.
E já perguntou o seguinte, doutor, qual que é a diferença entre a vertigem e tontura? Aí acho que uma resposta já vai ajudar aí para você engatilhar na outra. Sim, tá bom? Perguntas excelentes para começar o programa, tá ótimo, Regina. E a definição de vertigem é uma das definições mais vagas, mais complicadas que há na medicina. É uma das queixas mais difíceis que o paciente tem para definir ao médico. Palavras como vertigem, tontura, ruindade na cabeça, desequilíbrio, zonzura, são expressões que o paciente usa para tentar caracterizar o mal que lhe aflige. E a vertigem... mesmo, essa questão de... como é que você falou? Ruindade na cabeça. Zonzura. É verdade. É verdade. Quando eu dava plantão, agora você me remeteu lá atrás. Quando eu dava plantão lá na Santa Casa, eu tive muita experiência. O pessoal falou, tô com uma ruindade na cabeça. Demorou para me entender que aquela ruindade é uma tontura, né? Um tipo de tontura, vamos dizer. Sim, o paciente, ele muitas vezes ele usa termos vagos, termos genéricos para descrever a condição. E de fato é difícil de caracterizar. Para o público médico, para os profissionais de saúde já é difícil, para o público leigo é mais difícil. Então a gente pode dividir essas queixas em 3 grandes grupos. No caso, a vertigem, que é a sensação rotatória. A pessoa tem uma sensação rotatória, seja o corpo rodando em relação ao ambiente ou o contrário, ou o ambiente rodando em relação ao corpo. Certo. A gente tem um desequilíbrio. O paciente não sente o ambiente rodando, mas ele se sente desequilibrado, como se ele estivesse embriagado, andando com dificuldade, tendo que escorar na parede, tendo que escorar nos objetos. E o terceiro grupo, aí é o grupo que entra a ruindade. Aí o paciente ele não consegue explicar o que ele tem. Ele tem uma sensação de mal-estar, ele tem uma sensação de estranhamento ao andar, é uma mistura disso tudo que eu falei e fica uma queixa muito vaga e pode englobar inclusive episódios de perda transitória de consciência, de sensação de despersonalização, de que não está no corpo, de que está estranho, de que está com a perna grossa, está com o pé grosso, está com espinho no pé. Olha só. Mistura mais umas queixas sensitivas e inespecíficas. Esse terceiro Isso grupo... está dentro de quê? Vertigem ou tontura? Nenhum dos dois. Aí é o nosso desafio de tentar encaixar em algum desses grupos e muitas vezes a gente acaba encaixando numa crise epiléptica sensitiva, às vezes a gente encaixa numa polineuropatia periférica, num pé diabético, condição na qual o paciente não sente o pé encostando no chão e aí vem uma espécie de um desequilíbrio. Então esse terceiro grupo é o que tem o maior desafio de classificá-lo em alguma doença. Tá. Agora, então vamos para esclarecer mais ainda, porque é meio confuso mesmo, conseguir separar mesmo, é muito borderline, quer dizer, é muito próximo uma coisa da outra, né? É muito próximo e é uma consulta normalmente longa, com uma anamnese prolongada, com uma conversa que a gente tem que pedir o máximo de detalhes possíveis para o paciente e muitas vezes, não raras vezes, a gente não consegue fechar o diagnóstico na primeira consulta. A gente demora alguns encontros com o paciente para conseguir definir. Então, por exemplo, vamos separar aqui. Vertigem. O que daria mais vertigem? Quais as doenças que dariam mais vertigem? Primeiro, entender que... tem casos, por exemplo, de vertigem, você deve falar sobre labirintite, que é o otorrino que trata também, é meio... Como é que funciona isso? É o otorrino, é o neuro, pode ser o neuro-otorrino? A gente trabalha com uma parceria muito boa entre neurologista e otorrino. Eu recebo casos dos colegas otorrinos e eu encaminho casos para eles. Por quê? Por que essa confusão? Porque o labirinto está próximo ao ouvido? Por quê? O labirinto, ele está colado à cóclea, tá, que é o órgão que controla a audição. E tanto a cóclea quanto o labirinto, eles são inervados pelo 8º par craniano, que é o nervo vestíbulo coclear, que é um nervo que sai diretamente do tronco cerebral. Então nós temos doenças que podem afetar o aparelho periférico, no caso a cóclea, o labirinto, condições que podem afetar o nervo no seu trajeto até chegar a essas estruturas e condições que ainda podem afetar o tronco cerebral, na emergência do nervo ou mesmo antes do nervo emergir do tronco. Tá. Então, por isso que às vezes, por exemplo, quem tem labirintite, às vezes trata com neuro e às vezes trata com otorrino.
Sim. Depende de onde está a lesão. De onde está a lesão. Agora, a labirintite, né, que é algo que dá vertigem, não é? Com certeza. Tá. Tem alguma lesão neurológica para causar uma labirintite? Pode Por ter. exemplo? Pode ter. A labirintite em si, o nome técnico que a gente usa é vertigem posicional paroxística benigna. É um nome bonito, mas não vamos pôr fim nessa, não. A pura labirintite, o mais conhecido, é uma disfunção do labirinto. O labirinto é o órgão que controla o equilíbrio, já foi falado, e ele controla o equilíbrio através da movimentação de um fluido dentro dos canais do labirinto. São 3 canais dispostos perpendicularmente entre si, e quando a gente gira a cabeça, seja para os lados, para cima, para baixo, ou o corpo desloca no espaço, esse líquido, ele por inércia desloca cílios, espécies de pelinhos, dentro desse labirinto, e através do deslocamento dos cílios, o cérebro sabe onde está o corpo, a cabeça em relação ao espaço. Tá. A labirintite seria a formação de cristais de cálcio dentro desse líquido. Daí, quando a pessoa vira a cabeça, movimenta o corpo, esse cristal de cálcio agita dentro do líquido e tem um efeito de uma pedra caindo numa lagoa ou numa piscina, formam ondas. Essas ondas atrapalham a movimentação dos cílios e o cérebro desorienta. Gente, que o cérebro loucura. não sabe onde está a cabeça. Daí vem a tontura. A tontura. Essa condição é uma condição periférica. Só que nesse grupo de labirintite, é um termo, assim, do modo cotidiano, é um termo muito genérico. E podem entrar condições centrais, como, por exemplo, um tumor pressionando o 8º par craniano. A pessoa pode procurar o otorrino, descrevendo como labirintite, e o otorrino descobrir que, na verdade, é um tumor crescendo ali. Tá, mas se uma pessoa chega, porque é bastante comum até a labirintite, né? As pessoas falam, é comum, né? As pessoas chegam no teu consultório, você consegue, pelo exame clínico, pela história e tudo mais, definir se é periférico ou se é central? Quer dizer, algo ali na cóclea, no labirinto, ou se é algo lá no nervo? Sim. Pelo exame? Sim, pela história, tudo? A gente consegue, com o exame, uma história bem feita, a gente consegue separar bem. Eu não vou te dizer que a gente consegue diferenciar 100%, porque muitos casos, como você bem disse, são borderline, ficam bem no limite, Isso. A história de difícil caracterização, mas a gente consegue diferenciar, olha, Regina, pelo menos 70%, 75% com base numa história e num exame físico bem feito. Tá. Agora, uma curiosidade. Quando a pessoa se embriaga, tem alguma coisa a ver com o labirinto? Excesso, né, claro, de bebida, que a pessoa fica realmente sem condição de andar, desequilibrada, totalmente desequilibrada. Aí o que acontece? É com o labirinto? Essa definição sua, o termo que você usou, desequilíbrio, é perfeito. A gente já mudou de assunto. No caso, não é vertigem mais. Você bem definiu como um desequilíbrio. Desequilíbrio não é labirinto. Desequilíbrio vai ser nervo periférico ou cerebelo. Tá. No caso do álcool, o álcool é tóxico para o cerebelo. Então há uma disfunção cerebelar. Aí a gente entra no outro grupo de doenças, que seria doenças que causam desequilíbrio. Que é outra coisa. Mas o paciente fala como tontura. O desequilíbrio, muitas vezes o paciente fala que ele está tonto. Mas aí não tem dúvida, tá né? Toma aí uma garrafa de uísque que eu vou falar uma coisa pra você. Não tem, né? Não vai ter dúvida se eu tô... Por que será que eu tô tendo desequilíbrio? Com certeza. Mas alguns casos de doença de nervos periféricos... Quer dizer que é o cerebelo ali que o cerebelo. Que sofre, vamos dizer. Sim, o cerebelo, e pode ser também de nervo periférico. Algumas doenças de nervo periférico... Não, tô falando da bebida. Não, da bebida sim, é o cerebelo. Da bebida é o cerebelo. Só que às vezes as pessoas estão nos assistindo e falam, será que é o labirinto? Não, gente, não é o labirinto, é o cerebelo. Tá lá dentro mesmo. Né? O álcool vai lá e dá um desequilíbrio terrível. Vale dizer, eu citei nervo periférico, agudamente, a intoxicação alcoólica aguda é tóxica para o cerebelo, conforme a gente disse. Sim. Agora, o etilismo crônico, ele já é tóxico além do cerebelo para os nervos periféricos, ele destrói as terminações nervosas. Então o paciente... Existem as neurites alcoólicas, né? Exatamente. Aí o paciente, por falta de sensibilidade na perna, nos pés, ele pode se sentir desequilibrado também. Mas aí seria etilismo crônico. Tá.
assim, só porque você entrou, eu entrei nesse assunto, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo deve ter pensado, o desequilíbrio, além do alcoolismo, o que pode levar a desequilíbrio? Diabetes. Diabetes. As neuropatias adquiridas, tem neuropatias infecciosas na hepatite, no HIV, tuberculose, hanseníase, diversas doenças podem causar doenças periféricas. Não precisa ser especificamente no cérebro. Não, de maneira alguma. Doenças autoimunes que atacam os nervos periféricos. Tá. A mais conhecida é a síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré. De nervo periférico. Então há um mundo de doenças, intoxicações por metais pesados. Tá. O desequilíbrio por Guillain-Barré, ele começa com desequilíbrio, depois ele começa com uma paralisia, não é? Vai paralisando, não é? Vai tendo uma paralisia dos músculos, dos nervos, não é isso? Sim, a paralisia... Até chegar no diafragma, as pessoas às vezes têm que ficar entubado e tudo mais, né? É a paralisia ascendente. Ascendente, exatamente. Que é outro assunto, é só mesmo porque você vê que não é fácil, né, gente? Tontura é uma coisa, vertigem é outra coisa, desequilíbrio é outra coisa, né? A questão do alcoolismo é outra coisa, que é o desequilíbrio. Mas, além da labirintite, Renato, o que pode provocar vertigem? Ou a vertigem é igual labirintite? Seja central ou periférica. A labirintite, o que chama mais atenção é que ela tem um forte componente posicional, Regina. Uhum. A pessoa, quando se levanta, quando agacha, quando deita, quando vira a cabeça na cama, a pessoa sente a tontura, a vertigem intensa. Tá. Agora, a vertigem central, a vertigem neurológica, ela já é diferente. Ela pode até ter esse componente posicional, só que ela é uma vertigem que pode vir com o paciente sentado, com o paciente deitado, com o paciente imóvel. E aí a gente pode ter... Sem movimentar a cabeça. Exatamente. E aí a gente pode ter, por exemplo, um tumor cerebelar causando isso. Ou um tumor no tronco cerebral causando isso. Pode estar afetando as vias centrais do equilíbrio. Tá. Agora, você falou da questão dos cristais de cálcio, né? Que vai lá dentro desse líquido que está no labirinto. O que causa esses cristais? É questão metabólica? Sim. Tipo, o alto em pedra, cristais, cálculo renal. Nós sabemos que o cálculo renal, ele é uma questão metabólica, não é isso? É um distúrbio ali do metabolismo e acaba fazendo os cristais, e os cristais podem virar um cálculo, que são chamadas pedras, né? Que todo mundo fala, tô com pedra nos rins. Seria mais ou menos um mecanismo metabólico criando esses cristais? Sim. Há pessoas formadoras de cristal. Essas pessoas podem desenvolver a labirintite cedo. Outro dia mesmo no consultório eu atendi uma jovem, 22 anos, com labirintite intensa. Uhum. Em pessoas jovens, há inclusive uma condição que chama síndrome de Meniere. É um epônimo, que na verdade é uma inflamação do labirinto, não é nem a formação de cristal, é uma inflamação mesmo. Inflama esses cílios e aí dá a vertigem da labirintite. Agora, a formação de cristais no labirinto é um processo normal do envelhecimento. Todo mundo forma. Por isso que o idoso tem mais? Exatamente, por isso que o idoso tem bem mais labirintite que o jovem. As pessoas formadoras de cristais, elas manifestam isso cedo na vida. Cedo que idade, assim? Abaixo de 40? Abaixo de 30. Abaixo de 30. Abaixo de 30 anos. Já 39, 40, assim, já pode ser... Já pode manifestar. Do questão mais do envelhecimento, vamos dizer. Sim, já pode. Mas se bem que eu já peguei crianças com labirintite. Não raras vezes. Certamente você já pegou também. Você já atendeu também. Eu ia te perguntar mais porque para as pessoas saberem, né? Se criança pode ter labirintite. Sim, pode ter. Tá. E não é tão raro assim, Regina. Agora, sem dúvida alguma, idoso forma bem mais, porque faz parte do envelhecimento da formação de cristal. O problema é quando o cristal se desprende da parede do labirinto e cai dentro da endolinfa. Tá. Esse que é o problema. Que é o líquido que você já explicou. Isso. Não é isso? Tem uma pergunta aqui da Clara, que ela pergunta para você, doutor Renato, quais são as causas de tontura? Mas você vai responder depois do nosso pequena paradinha aqui, não é isso? Agradecer aí, aproveitar esse momento para agradecer todos os nossos parceiros, né? Que acreditam no programa e acreditam, na verdade, que são informações como essas que nós passamos aqui no programa que fazem a diferença na vida das pessoas, né? Porque as pessoas ficam informadas, então elas procuram um tratamento mais cedo, elas se cuidam mais, porque a informação é tudo, né? É muito importante. Quero agradecer a audiência, não só aqui
da nossa querida Poços de Caldas, mas da região, né, que recebe aí o sinal da TV Poços, HDI 21.1. Não sai daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Celular. Prazer em receber novamente aqui no programa o Dr. Renato, neurologista clínico. Há poucos dias atrás nós recebemos aqui o Dr. Baroni, que falou sobre acidente vascular cerebral, que é um neurologista, que é um neurocirurgião, né? Então existem aí as diferenças. O Dr. Renato é neurologista clínico. Então, Renato, a Clara lá do Parque das Nações, ela pergunta quais as causas de tontura. Acho até que você já respondeu bastante, mas dá só uma resumidinha pra gente dar atenção para Clara. Pois é, Clara. O primeiro passo é definir o que é a sua tontura. É uma vertigem, é um desequilíbrio, é uma alteração de sensibilidade, é uma alteração mais sensitiva e inespecífica, e a partir daí a gente vai classificar a sua queixa, seja numa labirintite, seja numa lesão no sistema nervoso central, ou até mesmo numa neuropatia periférica. Inclusive uma queda de pressão pode dar tontura, por exemplo, né? Uma hipoglicemia, além da sudorese, tudo também pode dar uma tontura. Uma doença desmielinizante, que a gente não comentei ainda, esclerose múltipla, por exemplo, pode se manifestar com tontura. Se a placa desmielinizante acometeu o tronco cerebral. Aliás, esclerose múltipla vai ser um assunto que nós vamos conversar, porque as pessoas estão me pedindo para falar de esclerose múltipla, viu? Que é um assunto muito específico. Aí vamos atender aí o e-mail da Josiane, que ela pergunta o seguinte: doutor Renato, por que quando nós levantamos rapidamente, né, dá uma certa tontura? Podemos sentir tontura. Por exemplo, você vai abaixo, por exemplo, amarrar um tênis e tal, a hora que você levanta a cabeça, é um movimento brusco, mas isso não é problema. Sim, isso pode acontecer. Tem duas causas básicas. A primeira causa é a labirintite, que a gente já definiu, os cristalzinhos de cálcio agitando dentro da endolinfa e desorientando o cérebro em relação ao espaço. Uma segunda causa, quando a pessoa levanta, dando um pulo muito rapidamente, quando a gente sai da posição sentada ou deitada para a posição de pé, os nossos baroreceptores na carótida vão detectar que o fluxo sanguíneo para o cérebro diminuiu. Porque para o coração bombear sangue para o cérebro com a pessoa deitada, na horizontal, é bem mais fácil do que o coração bombear sangue para o cérebro com a pessoa de pé, que tem que bombear contra a gravidade, ladeira acima. Certo. Então, quando a pessoa levanta, esses receptores na carótida e no arco aórtico captam a diminuição do fluxo sanguíneo e imediatamente disparam um sinal para que a pressão da pessoa suba, a pressão arterial. A pressão arterial subir é um mecanismo fisiológico quando a pessoa levanta. Obviamente vai subir para valores dentro da normalidade, certo, mas a pressão sobe um pouco. E aí o fluxo sanguíneo cerebral é garantido. Se a pessoa tem alguma disfunção nesse sistema, ela pode ter uma condição que chama hipotensão postural. Uma queda na perfusão cerebral quando fica de pé e pode ter um pouco de tontura. Tá. Pode até desmaiar. Então, essas tonturas que às vezes a gente tem é normal. Você faz um movimento brusco. Sim, pode ser o cérebro adaptando a esse mecanismo. Certo. Ou pode ser mesmo uma mudança súbita da endolinfa no labirinto. Tá. É engraçado que a gente observa muito essa queixa de eu tava sentado e fui levantar em adolescente. Você já observou isso? Observei. Isso é uma coisa muito interessante. O adolescente está aí na pré-adolescência, adolescente. Será que não tem a ver alguma coisa? Eu até procurei já alguns artigos sobre isso, com hormônio, com alteração hormonal. O que você acha, Renato? Pode ter a ver, sim, e principalmente com mulheres, né? Sim. Principalmente com mulheres. Mais uma vez as mulheres. Mais uma vez. Já. E eu atendo com relativa frequência no consultório mulheres jovens que ficam numa posição desconfortável de pé, ambiente quente, ambiente abafado, às vezes ambiente apertado, e a pessoa tem um desmaio. Sim. A pessoa desmaia e cai no chão. Uma síncope. A gente vai investigar, a pessoa teve uma síncope neurocardiogênica, que seria uma falha desses mecanismos compensatórios da pressão arterial quando a pessoa fica em pé. Isso costuma melhorar à medida que a pessoa envelhece e essa via ela fica mais estável. Josiane é lá de Serrania, um abraço aí pro pessoal de Serrania, né? Agora tem uma pergunta aqui, eu não sei como é que você vai responder essa pergunta, é complicado, mas a Deise lá de Botelhos, tá?
Ela pergunta, doutor Renato, como é que nós podemos reconhecer uma criança que está com tontura? A mãe, por exemplo, ela pergunta assim, como é que eu posso saber que a minha criança está com tontura? Porque a criança, ela não vai entender que ela está com tontura, né? Pois é, aí Dependendo da idade. a gente tem que ver a idade da criança. Vamos colocar uma criança de 7 anos, 6 anos. Com essa idade é mais fácil, que a criança já consegue expressar, ela já vai conseguir falar que a cabecinha está rodando, que está vendo a sala rodando, que ela pode estar com vômito, pode estar com enjoo. Então, na idade de 7 anos, não tem muita dificuldade não. A dificuldade maior é com criança muito pequena quando começa a andar, na idade de 1 ano e pouco, 2 anos, nas quais a linguagem não está muito desenvolvida. Então, se adulto já tem dificuldade de caracterizar o que é tontura, o que é vertigem, quanto mais criança. Imagina uma criança que está aprendendo a falar. Daí, normalmente, nessas crianças muito pequenas, a mãe e os pais, eles percebem o desequilíbrio. Eles vão perceber a criança andando como se estivesse embriagada. A criança trombando, a criança caindo, a criança zigue-zagueando enquanto anda. E normalmente uma criança que tem, assim, é claro, o que é mais frequente ser, nesse caso da criança, o que é mais frequente? É a labirintite mesmo? Não, na criança já muda completamente. Na criança dessa idade, certo, entre 1 e 3 anos, a gente tem que pensar em cerebelites, que seriam viroses atacando o cerebelo. No caso da criança de 1 ano, ela não consegue, por exemplo, vai ficar sentadinha, ela começa a cair, é isso? Vai cair, a criança que está começando a andar, é uma criança que já vai andar com a marcha mais desequilibrada. Então, o que a gente vê, a criança que estava andando para de andar, não consegue mais andar. Não consegue, não. Nem consegue andar. Prestar atenção bem, gente, que a criança já está andando normal, mais 1 aninho, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, de repente para de andar, não é isso? Sim. Porque quando a criança começa a andar, realmente, ela não tem, né, aquele equilíbrio ainda totalmente, né? Sim. E nesse diagnóstico diferencial, que eu citei a cerebelite, normalmente isso vem em seguida a uma infecção, seja uma infecção de vias aéreas ou uma infecção gastrointestinal, que é o mecanismo mais comum, seria os anticorpos que o organismo produziu para combater a virose por um mecanismo que chama de mimetismo molecular, de algumas moléculas do cerebelo serem parecidas com essa molécula do organismo externo. Os anticorpos atacam o cerebelo e pode dar cerebelite. Outra causa comum, que aí já é uma coisa trágica, seria tumores, né? Tumores, Mas criança com tontura, gente, né? Observar a criança começar a perder o equilíbrio é procurar imediatamente o pediatra, não é isso? Por isso que é importante os exames, todo mês levar até 1 aninho, depois a cada 2 meses, enfim. Acompanhar e, claro, se tiver urgência, né? Correr atrás aí para ver. Renato, o que as pessoas devem estar querendo saber agora, eu tenho certeza que é o seguinte. Tudo bem, entendemos isso tudo. E o tratamento da labirintite? Você faz o tratamento na fase aguda, né? Tem os medicamentos, e depois tem que continuar tratando? Ou pode, se foi uma primeira crise, por exemplo, tratar e parar? Como é que é? O tratamento da labirintite? A gente faz o tratamento agudo com antivertiginosos potentes. Sim. A gente entra no tratamento de manutenção, no qual a gente faz o desmame desses antivertiginosos potentes e entra com antivertiginosos moderados a leves para fazer a manutenção por algumas semanas ou alguns meses. E aí, por fim, a gente faz o desmame dessa segunda categoria de drogas. Então pode ter cura? Pode ter cura. Assim, de você não ter que ficar tendo aquelas crises de vertigem. E muitas vezes a cura é sem medicamento algum, porque considerando que é um cristal de cálcio que está dentro do labirinto, que está causando isso, tem algumas manobras que a gente faz com a cabeça do paciente no consultório, que se a gente conseguir mobilizar o cristal de cálcio do labirinto para uma região na qual essa endolinfa ela é drenada, o paciente melhora imediatamente sem medicamento algum. Essas manobras a gente evita fazer em idosos porque ela pode, no momento que ela é feita, piorar a tontura. Pode piorar agudamente a tontura, depois de algumas horas melhora. Mas como pode piorar agudamente, alguns grupos de pacientes a gente evita fazê-las, mas a gente pode curar com essa manobra sem medicamento algum. Agora, alguns pacientes... Isso você está dizendo na crise? Na crise. Tá, ok. Na crise. Alguns pacientes que são muito formadores de cristais, aí talvez a gente, mesmo com a medicação em doses altas, a gente tem dificuldade de abortar a crise. A gente tem que fazer uma fisioterapia ou uma reabilitação vestibular. Pode ser tanto com fonoaudiólogo como com fisioterapeuta.
Certinho. Bom, tem tratamento, pode curar ou pode às vezes a pessoa ter que ficar tomando medicamento, vamos dizer, pro resto da vida? Pode. Tem Acontece. casos e tem casos, né? Acontece. Então tá certo. Tem aqui a pergunta do José Carlos, que ele pergunta o seguinte: por que, doutor Renato, que às vezes a tontura ela vem acompanhada de vômito? Por que vem o vômito também? No caso, mais a vertigem, acho que provoca mais vômito, né? Sim. A vertigem mesmo, né? As vias vestibulares, as vias que controlam o equilíbrio, elas estão muito próximas do centro do vômito no tronco cerebral. Então, quando essa via ela é ativada de maneira muito intensa, por transbordamento, pode ativar a via que controla o vômito, que controla a deglutição e gerar tal sintoma. Tá. Porque a labirintite, ela vem muito acompanhada de, né? Náuseas, vômitos. E o zumbido no ouvido, às vezes a surdeza, porque tá perto da cóclea. Exatamente. Não é isso? Né? Nós mostramos aí para vocês, né, já no editorial, nós mostramos o aparelho, vamos dizer assim, vestíbulo coclear, nós mostramos, a hora que eu estava explicando alguma coisa, mostrou a cóclea e mostrou o labirinto. Então o labirinto e a cóclea bem embaixo aqui, não é isso? Exatamente. Então tá, agora vamos aqui mudar um pouquinho de assunto, em relação à questão das perdas de visão. Primeiro explicar, né, eu quero que você explique, aí eu já falei até no tutorial, mas é bom sempre a gente estar insistindo, por que é o cérebro que enxerga e não é o olho? A gente pode usar uma metáfora bem ilustrativa. O olho seria a câmera fotográfica, certo. O cérebro é o filme. Certo. Então, o olho ele capta as imagens e, através dos nervos, transmite ao cérebro. No cérebro, tais imagens são processadas e se tornam conscientes. Uhum. Então, o cérebro seria o filme. É no cérebro que a gente vai... Se a gente vê uma bola, por exemplo, eu vou ver um objeto redondo. Mas para eu saber que aquilo é uma bola que a gente chuta, joga futebol, ou joga vôlei, ou brinca, eu tenho que dar um significado para aquele objeto. Quem dá significado é o cérebro, a partir das memórias que a pessoa tem com tal objeto. Tá. Bom, então, aquilo que eu falei rapidinho no editorial, vocês entenderam melhor agora. Agora, Renato, quais são, por exemplo, as doenças que uma alteração visual pode ser assim, chamamento, vamos dizer, ou abordagem, a atenção da pessoa de origem cerebral? Porque normalmente quando as pessoas têm algum problema de visão, ou alteração, ou blackout, ou alteração na visão da cor, tudo, ela procura o oftalmologista, ela não vai no neuro direto, né? Exatamente, Regina. É muito comum, muito difícil você imaginar que eu não estou enxergando, que eu vou no neuro direto, vai no oftalmologista, não é isso? Exatamente, o que a gente mais atende no consultório com alteração visual, neurológica, seria doença cérebrovascular. Seria disparado AVCs. AVCs, sinônimo de derrame. Uhum. Seriam derrames AVCs acometendo os lobos occipitais ou temporoparietais no cérebro, nas quais passam as vias que levam a informação para o lobo occipital, onde a imagem é processada. Então, se a pessoa sofreu um AVC nessa região, ela pode perder a visão, normalmente perde parte da visão. Também outras doenças causam, um pouco menos comum, mas tumores podem causar alteração visual, hipotensão postural pode causar alteração visual, enxaqueca pode causar alteração visual, pode causar aura, tanto aura com pontos luminosos como com pontos escuros. Doenças dismelinizantes, como esclerose múltipla, mais uma vez, podem causar alterações visuais. Doenças autoimunes. Renato, só assim te cortando um pouquinho, mas me veio a pergunta aqui. Uma pessoa, esses pontinhos que a gente às vezes enxerga, sabe, parece umas mosquinhas, a gente faz até assim tem hora, né? Não significa que seja patologia, né? Nem sempre os escotomas, né, cintilantes ou músicas volantes, né, que significa problema. Às vezes, eu já tive, por exemplo, várias vezes, sabe, parece que tem uns pontinhos, né, que nós sabemos que chama isso, e aquilo ali passa depois. É alguma coisa dentro do humor vítreo. Sim. Não é isso? E pode uma ser, célulazinha que cai. E pode ser, inclusive, uma hipotensão transitória da pessoa.
Agora, uma mosca volante fixa, um pontinho fixo, eu já atendi casos, mais de uma vez, que na verdade o paciente me procurou. É um paciente que tinha enxaqueca, então ele sabia o que era escotoma visual, tanto o escotoma cintilar quanto o escotoma negativo, que brilha quanto que fica escuro. Mas ele escotoma negativo? Isso. Aquele que fica pretinho? Exatamente. Até que ele teve um ponto preto na visão que ficou fixo. Eu pedi uma avaliação oftalmológica, o paciente tinha tido uma hemorragia vítrea. Ah, tá. Não muito significativo, mas tinha tido. Então, de fato, você está coberta de razão. Moscas volantes transitórias pode não significar nada, mas moscas volantes fixas, não fixa parada, mas que não some, a pessoa dorme, acorda com ela, essa avaliação, né, Regina? Com certeza, com certeza. Né? Porque toda vez, eu às vezes tenho isso, eu particularmente, assim, mas muitas pessoas que parece ter uma mosquinha, mas aquilo passa, pronto, acabou. Sim. Entendeu? Deu uma piscada lá, acaba passando. Bom, além do AVC, por exemplo, o estrabismo em criança. Pode ser o estrabismo, a questão da musculatura, né? Sim. Periocular, mas o estrabismo é algo também que pode ser de origem neurológica em criança, não é? Pode sim, porque o movimento do globo ocular, os movimentos do globo ocular, eles são controlados por nervos cranianos. Então, disfunções em tais nervos podem causar estrabismo e visão dupla. Que é a diplopia. Exatamente. Tá. Então, um estrabismo normalmente vai no oftalmologista. Se ele não observa que há algum estrabismo de origem, vamos dizer, periférica, né, do olho, já encaminha também para avaliação do neurologista. Com certeza merece avaliação. Certo. E vale dizer também que o AVC pode manifestar inicialmente com diplopia, AVC de tronco cerebral. É muito comum. Diplopia é a visão dupla. Exatamente, né, Regina. Agora, uma outra coisa que é interessante também, que eu já tive a oportunidade de ver na minha vida profissional, e que nós vamos falar daqui a pouco, já estamos fazendo sinal aí que eu tenho que dar uma paradinha, é a questão da ptose, né? Queda da pálpebra. Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente volta em um minutinho que eu já atrasei aqui. Já já a gente volta. Estamos aqui de volta, né, no finalzinho do programa. Hoje falamos de tontura, labirintite, desequilíbrio. Agora estamos falando de alterações de visão em relação a doenças neurológicas, não é isso? Não a doenças oftalmológicas, propriamente dito. Aí tem a pergunta que eu tinha feito para você. Qual que foi mesmo? Qual foi mesmo, Renato? A ptose, né? A ptose, exatamente. Ptose, né? Acho que eu estou precisando do neurologista, né? Memória recente. A ptose na criança, ela significa algum problema neurológico? Pode significar sim. E já explicar o que é a ptose. A ptose seria a queda da pálpebra. Quando a pessoa está acordada e não tem comorbidade, não tem doença alguma, tanto a borda superior quanto a borda inferior da pálpebra, elas não tocam a íris dos olhos. Ou no máximo toca bem superficialmente a íris, mas normalmente não toca a borda da íris. A íris é o círculo que dá cor aos olhos. A ptose seria a pálpebra ocluir parcialmente a nossa visão, de modo a tocar essa íris. E a pessoa ficar com o olho caído. Isso que é a ptose. Certo. A ptose há várias causas. Desde causas mecânicas, alguma coisa pressionando o olho por trás, pode fazer com que a pálpebra caia. Há causas autoimunes neurológicas, como miastenia graves, e pode ter até mesmo tumor. E no caso da criança? Ptose. Eu já tive vários casos. No caso da criança, a gente tem que ficar muito atento à coisa de miastenia graves. Isso. Que pode ser a primeira manifestação da miastenias. Vem ptose, vem fraqueza, vem uma astenia. O que é miastenia graves? Rapidinho. É uma doença autoimune na qual a pessoa tem uma deficiência de acetilcolina na fenda sináptica. Ou seja, a pessoa não consegue sustentar a transmissão neuronal por muito tempo. Que a transmissão neuronal é um fenômeno neuroquímico. Libera o neurotransmissor, passa o impulso. Mas na prática, o que é? Não consegue manter a musculatura? É uma flacidez do músculo? É uma fraqueza rápida, uma fraqueza. A pessoa cansa muito rapidamente porque não consegue manter a transmissão neurológica de todo o corpo.
Ok. É um outro programa que nós temos que fazer, né? Sim. Miastenia graves, uma doença complicada, né? É. Complicada. Porque toda doença autoimune, ela é complexa, não é difícil demais, né? Então tá. Aí então, mas pode ser, por exemplo, um tumor, né? Pode ser um tumor, pode ser, mais uma vez, pode ser um AVC. Porque Mas AVC em criança? Não, em criança não, seria mais em adulto, né? Tá. Em criança menos Mas provável. você pode ter um aneurisma, uma má formação. Perfeito. Não é isso? Sim, exatamente. Eu tive um caso há muitos anos atrás, eu estava em São Paulo, uma criança que teve um aneurisma. Uma criança de 1 ano. Sim. Por uma malformação, né, vascular, que aquilo ali estourou e fez um AVC. No caso, o mecanismo é a compressão do terceiro nervo craniano, que é o nervo que controla a abertura palpebral. Uma coisa que eu estou lembrando aqui, olha, que é a paralisia facial. Certo. A paralisia facial, ela faz com que um olho, aí é diferente, já não é a ptose, né? Já não é a ptose. A paralisia facial, ela não consegue fechar um olho do lado da paralisia. Ela não consegue fechar o olho, mas ela também pode ter um pouco de ptose também, porque fica muito flácido a musculatura. Sim. Então, por desabamento da musculatura, pode ter um pouco de ptose também, Regina. Tá. A paralisia facial, quer dizer, ela não consegue fechar o olho do lado que deu a paralisia. Exatamente. Não é isso? Ela não consegue. Inclusive tem que usar colírio, proteger, porque a córnea, se ficar com o olho muito aberto, não piscar, não há lubrificação, né? E aí tem lesões de córnea, eu já tive a oportunidade de ver pessoas com lesão grave de córnea porque não procurou, ficou com o olho aberto, ressecou tudo e fez lesão de córnea. Sim. Né? E o mecanismo é o comprometimento do 7º par craniano, não do terceiro, como a gente exemplificou anteriormente. O terceiro é o vestíbulo coclear, não é isso? O vestíbulo coclear. Não, o oitavo. O terceiro é o óculo motor, o 7º é o facial. São quantos nervos cranianos que nós temos? São 12. 12. Bom, alteração, o que você aconselha? A alteração visual. Começou com a alteração visual. Imediatamente procurar o oftalmologista. Você aconselha isso? Aconselho. Primeiro o oftalmologista. Sim, porque a pessoa não sabe que alteração visual e o mais comum é a alteração visual ser devido a causas oftalmológicas. O mais comum, sim, graças a Deus. A gente tem oftalmologistas excelentes na cidade que eles vão saber diferenciar. Ah, com certeza, mas não. Aí fazendo um exame, um fundo de olho, fazendo tudo direitinho, medindo a pressão, tudo isso, mas é claro, se não achar nada, ele já encaminha para uma avaliação neurológica. Tive um caso da minha família, você lembra? O que foi? Diplopia, né? Que citando exemplo, vendo duplo, não é isso? Com ptose, com edema de pálpebra, né? E o que aconteceu, né? Fomos no oftalmologista, você lembra? Eu passei, é o meu marido, né? Fomos no oftalmologista, começou a ter um edema de pálpebra, você vê como é que é a situação. Edema de pálpebra, inchou a pálpebra e começou a referir que estava enxergando duplo, não é isso? Fomos num colega oftalmologista, avaliou, não achou nada. Foi no Renato, né? Lembra, Renato? Lembro sim, perfeitamente. E foi investigar, sabe o que era? Um linfoma, um tumor do músculo. Então, você vê como é que a medicina é complicada. Né? Na investigação, foi aprofundando, teve que fazer biópsia e tudo mais. Era um tumor, um linfoma, né? No músculo orbitário. É isso? Sim. Tá muito bem, graças a Deus. Obrigado, né? Graças a Deus e a Deus e aos médicos e tudo. Mas pra vocês verem como é que a medicina é complexa. Começou com um inchaço na pálpebra, de repente nós estávamos diante aí de um linfoma, né? Mas graças a Deus está tudo bem, né, Renato? Tudo bem. Renato, você quer fazer mais alguma colocação sobre labirintite ou sobre essa questão de alterações visuais? Tem alguma coisa que eu não perguntei, que não perguntaram aqui? Eu gostaria de chamar a atenção do público para os sintomas que não vêm isoladamente. Se é uma perda, uma alteração visual isolada, normalmente procura um oftalmologista, que a chance de ser alteração oftalmológica é muito grande. Diferente do que eu contei. Se é uma labirintite, uma vertigem que piora quando muda a posição da cabeça, um estômago que vai e vem, pode procurar um otorrino que ele vai saber diferenciar. Agora,
alterações que vêm acompanhadas por fraqueza em braço, fraqueza em perna, alteração de sensibilidade, dificuldade de engolir, alteração de sentir gosto na boca, incoordenação motora, braço caída, perna caída, isso daí procura um neurologista, porque o mais comum das doenças neurológicas é que elas não vêm com um único sintoma, num único sistema. Afetam força, sensibilidade, equilíbrio, visão, afetam uma miríade de sistemas. Aí, nesse caso, melhor o neurologista mesmo. Mas o que a gente quer deixar de mensagem aqui é o seguinte, gente. Começou a ter esses quadros, seja uma tontura, mas começou a repetir muito, né? Às vezes, tive uma tontura, aí passam 2 dias, tive outra tontura, e vai ficando. Quando vê, é um problema mais sério, né? Só quando tá ruim mesmo que procura. Então, gente, sempre tá fazendo prevenção, procurando médico, fazendo os exames. Uma coisa que eu ia te perguntar, fazendo exames. Aumento de colesterol, triglicérides, essas dislipidemias aí, que está hoje uma pandemia, né? Por má alimentação, falta de atividade física e tudo mais, obesidade, pode dar tontura? Pode dar. Você acha que pode dar tontura? Pode dar. Eu sei que não tem muito a ver com questão neurológica, mas nos seus diagnósticos diferenciais lá que você faz no teu dia a dia, às vezes você pode encontrar, né? Pode dar sim, porque raramente essa alteração vem sozinha. Elas vão vir acompanhadas de uma falta de preparo físico. O paciente não vai ter um mecanismo de elevação da pressão quando levanta, quando deita, muito bom desenvolvido, pode ter hipotensão postural, isso aí pode ter um espessamento sanguíneo, de tal maneira que o sangue fica mais grosso quando tiver que circular no cérebro, isso pode causar uma baixa oxigenação cerebral, então pode acontecer sim, Regina. Além, né, gente, pelo amor de Deus, estou falando de tontura vertebral, além das placas que se formam na parede das artérias que nós falamos aqui. Há pouco tempo já fiz um programa de AVC com o Dr. Renato, mas o que eu fiz por último agora foi em relação a procedimentos cirúrgicos, indicação cirúrgica, sabe, com o Baroni aqui. E aí, é claro que essas placas podem também causar problemas, aí já é acidente vascular cerebral, né? E às vezes nem causa um acidente vascular cerebral, às vezes a placa obstrui de tal maneira o fluxo sanguíneo cerebral que chega menos sangue no cérebro, menos sangue no labirinto e a pessoa tem a tontura, porque o labirinto não está funcionando pelo baixo fluxo cerebral. Outra, aí já é uma área mais assim específica da vascular, que é a obstrução de carótida, que é um outro assunto que nós vamos falar aqui, mas quem vai vir falar aqui de carótida é minha filha, viu, Renan? Carótida vai ser a Nayara que vai vir falar comigo. Vai ser um prazer assistir o programa, nós vamos assistir. Se Deus quiser. Bem, gostaria muito de agradecer mais uma vez, viu, Renato? Levar aí mais um coração para você. Agradecer mais uma vez seu carinho. O Renato tem um carinho muito grande pelo programa Saúde em Seu Lar, eu sei disso, porque toda vez que eu chamo na hora, não cria menor, eu não vou, e às vezes chamo em cima da hora, Renato, não sei o que. Tá aqui, né? É porque o prazer é imenso vir aqui, sem dúvida alguma, o melhor programa de saúde do sul de Minas, então é uma honra para mim participar desse programa, Regina. Quem sabe um dia a Globo me convida, né? Com certeza. Vai ser uma honra para a Globo. Imagina, Renato, muito obrigada, viu? A vocês quero agradecer o carinho, a atenção e a audiência. E dizer que eu quero mesmo fazer diferença na vida sua, na sua vida e na vida da sua família, com essas informações que tenho certeza, levam sim qualidade de vida a todos vocês. Muito obrigada, até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir. Até lá.